A noite estava sufocante, como se o ar tivesse se transformado em um manto pesado, grudando na pele e apertando o peito. O céu se escondia atrás de uma cortina grossa de nuvens escuras, e o silêncio parecia mais denso do que o normal. Até o vento parecia ter fugido. Eu estava cansado, ansioso para encerrar o turno e ir para casa, mas o destino tinha outros planos. Foi quando o aplicativo apitou, cortando a quietude com a notificação de uma nova corrida. Parceiro, Padre Rafael. Local, Capela São Bartolomeu. Destino, Rua Capim Santo, número 133. Padre, aquela hora da noite, o pensamento me fez hesitar. Aquilo não era comum, mas, no final, aceitei. A corrida poderia ser rápida, pensei, e logo estaria em casa. Cheguei na frente da capela. O prédio parecia uma relíquia esquecida no tempo, envolto na escuridão e no silêncio. As janelas estavam apagadas e a porta de madeira antiga rangeu quando ela se abriu. Ninguém ali, apenas sombras e o aroma úmido da pedra molhada pela chuva da tarde. Então, ele apareceu. Um homem magro, de batina preta, que parecia se dissolver na penumbra da noite. Algo nele me fez recuar por um segundo, uma aura desconcertante, como se um frio invisível o envolvesse. Seus olhos estavam fundos, vermelhos e fixos, sem piscar. Ele entrou no carro e sentou-se no banco de trás, sem dizer uma palavra. Boa noite, senhor. Tudo certo? Perguntei, tentando disfarçar a inquietação que começava a me envolver. Ele permaneceu em silêncio por um instante e então respondeu, com uma voz rouca, arrastada, como se carregasse um peso invisível. Por enquanto. Foi como se aquela frase congelasse o ar no carro. O silêncio se tornou um personagem a mais na viagem, denso e desconfortável. Tentei quebrar o gelo. Destino é a Rua Capim Santo 133, certo? Sim. Estamos atrasados. Ele não pode esperar. Ele mexia os dedos de forma nervosa, inquieta, e os olhos vermelhos não paravam de me encarar pelo espelho retrovisor. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se eu estivesse sendo observado por algo além daquele homem. Tá indo visitar alguém? Perguntei, tentando encontrar algo humano por trás daquela presença tão fria. Não, estou levando alguém. As palavras dele fizeram um arrepio subir pela minha espinha. Um peso invisível parecia se instalar no carro, apertando meu peito. E foi então que ele começou a murmurar algo em uma língua que eu não conseguia compreender, uma cadência estranha que ecoava no pequeno espaço do carro. Parecia latim, ou algum idioma antigo, repleto de consoantes ásperas e sílabas arrastadas. Tentei manter a calma. Tudo certo aí, senhor? Ele ergueu o olhar, encarando o teto do carro, e respondeu com uma voz ainda mais baixa e sinistra. Ele está aqui, aquele que se esconde na carne, aquele que usa a voz dos que gritam por dentro. O carro pareceu perder o ritmo por um instante. O ar ficou mais denso e meu coração disparou. Peguei discretamente o celular e ativei a gravação, na esperança de registrar algo, talvez uma prova do que estava acontecendo, ou talvez um último ato de racionalidade antes de tudo sair do controle. Foi quando ele riu. Uma risada que não parecia humana, ecoando fria e cortante no silêncio da noite. Você quer saber o que ele me disse quando entrou no seu carro? O quê? Minha voz falhou, trêmula. Ele disse que gostou de você. Quando olhei no retrovisor, vi que os olhos dele estavam completamente negros, sem uma única centelha de humanidade, e um vapor gelado escapava de sua boca, apesar do calor abafado que fazia naquela noite. O medo apertou o peito. Eu sabia que algo estava muito errado. Parecia que aquela corrida acabará de se transformar em um pesadelo sem volta. Meu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. O medo apertava minhas mãos no volante e a escuridão lá fora parecia se fechar ainda mais ao redor do carro, como se quisesse me engolir. Senhor, eu acho que o senhor precisa de ajuda. Arrisquei, a voz saindo mais trêmula do que eu queria. Ele riu novamente, mas não era a mesma risada. Era algo frio, cortante, quase uma múltipla voz, como se houvesse mais do que uma alma dentro daquele corpo. Você deveria ter fugido quando viu a igreja apagada, disse ele, a voz agora parecendo sair de um lugar mais profundo, obscuro, como um sussurro vindo do abismo. E então o rádio do carro estourou com um chiado estridente, cortando o silêncio.
As luzes internas começaram a piscar, lançando sombras que dançavam nas paredes do veículo. O ar ficou gelado, e uma névoa fina começou a subir do chão do banco traseiro, envolvendo tudo em um manto úmido e frio. Ele começou a tremer. A batina, antes intacta, rasgava-se sozinha, pedaços de tecido desaparecendo como se fossem consumidos por uma força invisível. Ele quer dirigir agora, murmurou, olhando para mim com olhos vazios. Antes que eu pudesse reagir, ele se lançou para a frente, tentando tomar o volante com uma força desesperada. Gritei e o empurrei com o cotovelo, saindo do carro sem pensar duas vezes. Cambaleei até o acostamento, o coração em disparada, a chuva fina começando a molhar meu rosto. Atrás de mim, o carro parecia convulsionar sozinho, como se tivesse vida própria. De dentro dele, eu podia ouvir gritos, vozes humanas, angustiadas, suplicantes, misturadas a sussurros baixos e ameaçadores, como se milhares de vozes competissem pelo controle daquele corpo e daquele lugar. O silêncio caiu de repente. O carro parou de se mexer, e a porta do passageiro se abriu lentamente. Ele saiu cambaleando, coberto de suor, o rosto pálido e a respiração pesada. Mas havia algo diferente nele, algo quebrado e frágil. Me desculpe, disse ele, a voz finalmente humana, baixa, carregada de cansaço. Ele estava preso em mim. Eu só queria levá-lo até lá. Até onde? O que era aquilo? Perguntei, a confusão e o medo me dominando. Ele olhou para mim, os olhos exaustos, como se tivesse visto o inferno e voltado. O lugar onde ele veio. O número 133 da Rua Capim Santo não existe mais. Foi demolido depois que um exorcismo deu errado. Então, por que você quer ir lá? Insisti. Porque ele precisa de um endereço. Qualquer endereço. Para entrar em alguém novo. Antes que eu pudesse responder, ele desmaiou no chão molhado. Eu fiquei ali, parado, ouvindo a chuva cair e o silêncio que parecia mais assustador do que qualquer grito. A chuva agora caía mais forte, uma cortina fria que parecia lavar a estrada, mas não o peso que ficava no meu peito. Eu ajoelhei ao lado dele, tentando sentir um pulso, algo que me dissesse que ele ainda estava ali, preso naquele corpo cansado. O suor escorria pelo rosto dele, misturando-se com a água da chuva, como se ele estivesse lutando contra uma tormenta interna que não dava sinais de acabar. Chamei a ambulância. Minhas mãos tremiam enquanto explicava a situação para o atendente. Mas, mesmo depois que os paramédicos chegaram e o levaram, eu não conseguia afastar a sensação de que algo maior estava acontecendo ali, algo que eu não estava preparado para enfrentar. Quando a polícia chegou, os agentes me fizeram perguntas, anotaram tudo o que eu sabia. Descobri que aquele homem, Padre Rafael, não era um estranho para as autoridades locais. Ele tinha um histórico, internações, desaparecimentos, relatos estranhos que sempre terminavam em silêncio ou em instituições psiquiátricas. Mas ninguém explicou o que havia acontecido com o carro. Voltei para ele. O veículo que agora parecia tão inerte e silencioso como a capela onde tudo começou. A noite havia ficado ainda mais escura, e o silêncio era cortante, quase sufocante. Foi então que notei algo que me fez parar. O espelho retrovisor, aquele que eu tanto usava para observar o estranho passageiro, estava trincado por dentro. Não era um simples rachado, era como se algo tivesse tentado atravessá-lo, empurrando de dentro para fora. E, no vidro, uma palavra estava escrita com um líquido escuro, quase viscoso. Obrigado. A palavra parecia viva, pulsando com uma energia fria e sombria que fazia meus dedos formigarem. Era como se aquilo não fosse apenas um recado, mas uma promessa. Ou talvez uma ameaça. Naquele instante, senti um calafrio que subiu da nuca até a ponta dos dedos. O medo tomou conta, mas junto com ele, uma estranha curiosidade que me impedia de simplesmente fugir dali. Desde aquela noite, a imagem daquela palavra gravada no vidro não saía da minha cabeça. Obrigado. Mas obrigado por quê? E para quem? Enquanto pensava nisso, meu olhar se voltou para a rua. Do outro lado, a silhueta da capela ainda se recortava contra o céu nublado, silenciosa, sombria, quase convidando. E uma dúvida crescia em mim. E se aquele lugar fosse apenas o começo, nos dias que se seguiram, o peso daquela noite não me abandonou. A palavra escrita no retrovisor, o olhar vazio do padre, as vozes de silêncio do carro,
Tudo isso se misturava em minha mente como uma névoa inquietante. Eu sentia como se algo estivesse esperando por mim, invisível, mas presente em cada sombra. A curiosidade e o medo me levaram a buscar mais informações sobre a tal Rua Capim Santo, número 133. Descobri que, de fato, havia ali uma casa antiga, uma construção esquecida no meio do bairro, mas que não existia mais. Diziam que tinha sido demolida após um ritual de exorcismo que saiu horrivelmente errado. Fui até o local naquela tarde cinzenta, o céu encoberto refletindo meu humor pesado. A rua estava deserta, as poucas casas pareciam envelhecer ainda mais sob a luz fraca do dia. O terreno do número 133 estava vazio, apenas um pedaço de terra remexida e cercada por tapumes de madeira. Enquanto caminhava pela rua, um silêncio estranho me envolvia. Não apenas o silêncio comum da ausência de pessoas, mas um silêncio como se o próprio tempo ali tivesse parado. O vento não soprava, os pássaros não cantavam, e até o ar parecia mais denso. Foi então que ouvi um sussurro quase imperceptível, vindo do terreno vazio. Era uma voz baixa, fragmentada, como um murmúrio que tentava sair de dentro da terra. Eu congelei, o coração martelando no peito, tentando entender se aquilo era real ou apenas minha mente pregando peças. Ele está esperando, sussurrou a voz, tão próxima que eu quase podia sentir o hálito. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Apenas a terra solta e os pedaços de madeira dos tapumes. O que ele quis dizer? Quem estava esperando? E por que eu sentia que não deveria estar ali? Antes que pudesse pensar mais, uma sombra se moveu rapidamente na minha visão periférica. Virei-me, mas não havia nada além das árvores balançando devagar. Aquela rua, aquele número, não era apenas um endereço. Era um portal. Um lugar onde algo antigo e sombrio continuava vivo, esperando para entrar novamente no mundo dos vivos. Quando o sol começou a se pôr, uma sensação de urgência me tomou. Eu precisava entender mais. Precisava descobrir quem ou o que estava atrás daquele ele que o padre mencionara. Mas quanto mais eu tentava entender, mais eu sentia que estava entrando em um jogo perigoso, um jogo onde as regras eram desconhecidas, se o prêmio poderia ser minha própria alma. As noites depois daquela visita à Rua Capim Santo foram longas e insones. Cada sombra na minha casa parecia se mover. Cada barulho distante fazia meu coração acelerar. A sensação de estar sendo observado se tornou constante, como se algo invisível estivesse sempre ao meu lado, esperando a hora certa para agir. Uma noite, enquanto revisava a gravação feita no carro, ouvi claramente aquelas vozes, múltiplas distorcidas, sussurrando nomes, ordens e ameaças. Foi quando entendi. Não era apenas o padre ali dentro. Algo maior, mais antigo, usava aquele corpo como uma prisão, uma máscara. Decidi voltar até a Capela São Bartolomeu, o ponto inicial daquele pesadelo. A escuridão parecia mais densa ao redor do prédio, e o silêncio mais pesado. Ao me aproximar, ouvi um som baixo, um murmúrio distante, como um cântico antigo em uma língua esquecida. A porta da capela, que antes rangia ao abrir, estava estranhamente entreaberta, convidando e ameaçadora ao mesmo tempo. Entrei, e o cheiro de mofo e velas queimadas encheu minhas narinas. O interior estava coberto de sombras profundas, e, ao fundo, um altar vazio, como se algo tivesse sido arrancado dali recentemente. De repente, uma presença gelada tomou conta do ambiente, e eu senti uma pressão invisível empurrando meu peito. Uma voz, grave e fragmentada, soou ao meu redor. Quem está no comando? Não era uma pergunta. Era um desafio. Meu corpo tremia, e as palavras pareciam congelar minha garganta. O medo me dominou, mas também uma estranha vontade de resistir. Eu consegui responder, quase sem voz. E foi aí que tudo mudou. A escuridão ao meu redor pareceu se condensar em uma forma, uma figura sombria, que se aproximou lentamente, com olhos negros como o vazio. Você não entende, convocou, disse a voz, como um eco dentro da minha mente. Ele não é um espírito comum. É uma sombra que se alimenta da carne, que usa vozes, que manipula a realidade. Por que eu? Perguntei, a voz firme apesar do medo. Por que você viu? Por que você ouviu? Por que você não fugiu? Aquela entidade não queria apenas possuir um corpo. Ela queria um comando, uma conexão, um canal para espalhar sua escuridão. Eu sabia que aquela noite não seria o fim,
mas o começo de uma luta invisível, onde o terror não estava apenas nos olhos, mas dentro de mim. Ao sair da capela, a chuva havia parado e as nuvens começavam a abrir espaço para a lua, que lançava uma luz pálida sobre a rua silenciosa. Desde então, toda vez que vejo alguém saindo de uma igreja à noite, me pergunto: quem está no comando? Será que são as almas que buscamos proteger? Ou as sombras que espreitam nas brechas do mundo, esperando para entrar? O carro está parado na garagem. O retrovisor ainda trincado, a palavra obrigado marcada para sempre. Um lembrete silencioso de que há forças além do nosso entendimento e que algumas corridas nunca deveriam ter sido aceitas. A cidade estava estranhamente silenciosa naquela noite, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Nenhum som de carros, nenhuma brisa para balançar as folhas, nenhum ruído distante que quebrasse o vazio pesado ao redor. Era um silêncio tão denso que fazia o próprio coração pulsar alto dentro do peito, como um tambor de guerra anunciando algo sombrio. Era minha última corrida antes de ir para casa. O aplicativo vibrava no bolso, trazendo o pedido de corrida. Passageiro, Caleb, ponto de partida, Avenida Nova República 2230 destino, somente definido ao entrar no veículo. O destino vago me fez hesitar por um momento. Pensei que fosse só alguém bêbado, perdido, querendo uma carona. Aceitei. Quando cheguei ao local, um beco escuro, sem nenhuma iluminação, uma sensação gelada me percorreu a espinha. No fundo daquele corredor de concreto, vi uma figura se mover na penumbra. Era um homem. Terno preto impecável, pele branca como a lua, cabelo perfeitamente penteado, um contraste estranho em meio àquela escuridão suja e vazia. O único detalhe que destoava era o sangue fresco, vermelho vivo, escorrendo pelo colarinho branco da camisa. Ele não disse nada, apenas entrou no banco de trás do carro. Boa noite, falei, tentando manter a voz firme, embora o estômago estivesse se fechando. Ele respondeu apenas com um olhar que parecia sugar toda a luz do interior do veículo. Não piscava, não respirava como eu. Mudei de ideia quanto ao destino. Pode apenas dirigir. Avisarei quando for a hora de parar, disse com uma voz baixa e cortante, quase um sussurro que reverberava por dentro. Toquei no app para ajustar a rota, mas a tela congelou, como se estivesse presa por uma força invisível. Enquanto dirigia, sentia seus olhos me perfurando pelo retrovisor. Eram poços negros, vazios, sem brilho algum, como se ele fosse uma sombra viva dentro do carro. Noite estranha hoje, não? Tentei puxar conversa, a voz trêmula. Ele sorriu, um sorriso lento que não chegava aos olhos. A noite não é estranha. Ela é verdadeira. O estranho é continuar fingindo que o dia é capaz de proteger vocês. Engoli em seco, o ar ficando mais pesado. Você trabalha com alguma coisa. Arrisquei. Trabalho com fome, disse de forma tão fria que o sangue gelou nas minhas veias. Meu instinto gritava para que eu parasse o carro, mas era como se meus pés estivessem grudados no acelerador. O bairro que eu conhecia bem agora parecia uma outra dimensão. Casas deformadas, postes apagados, sombras se contorcendo ao redor e um silêncio mortal. Está tudo bem aí atrás? Perguntei, sentindo o pânico crescendo. Ele não respondeu, apenas se inclinou para frente. Senti seu hálito gelado roçar meu ouvido. Você tem sangue quente. Apressado. Jovem demais para morrer, mas o suficiente para servir. Antes que eu pudesse reagir, ele tirou do bolso uma pequena ampola. Quebrou e derramou o líquido no chão do carro. Um cheiro amargo, quase metálico, tomou conta do ambiente, sufocando. Por favor, o que é isso? Tentei pedir calma, mas a voz saiu fraca. Estou apenas quebrando sua última proteção, disse ele, com uma voz fria e implacável. De repente, a luz interna do carro explodiu, iluminando o rosto dele em detalhes monstruosos por uma fração de segundo. Olhos negros como carvão queimado, pele enrugada como couro velho e dentes finos, afiados e sujos. Ele avançou, e eu só consegui segurar o volante enquanto jogava o carro contra um poste próximo. Vidro estilhaçado, sangue escorrendo, fumaça e escuridão. Tudo girava. Quando recobrei os sentidos, ele estava sobre mim, meus braços presos entre o volante e o banco, sem chance de fuga.
Senti os dentes roçando minha pele, um frio que queimava. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um som cortou o ar pesado. O sino de uma igreja próxima tocou. 3 vezes, retombando na noite. Na mesma hora, ele congelou. Seu corpo inteiro tremia, como se fosse consumido por dentro. A pele rachava em fendas escuras, como o vidro prestes a estilhaçar. Ele sussurrou com uma mistura de ódio e dor. Isso não era para tocar. Eles não tocam à noite. O medo me dominou. E vi quando ele se lançou pela janela do passageiro, quebrando o vidro e desaparecendo na escuridão da rua. Eu fiquei ali, suando frio, com sangue escorrendo pelo rosto, cacos de vidro espalhados e o sino ainda ecoando em minha mente. Horas depois, fui encontrado por outro motorista, desorientado, mas vivo. O carro estava trancado por dentro. No banco de trás, só estou a marca de uma mão queimada no estofado. Desde aquela noite, toda vez que passo perto daquela igreja, o sino toca 3 vezes. Mesmo quando não há vento. Mesmo quando ninguém mais ouve. Acordei em um quarto desconhecido. A luz pálida da manhã invadia as frestas da janela antiga. Minha cabeça latejava e o gosto amargo de sangue e metal ainda dominava minha boca seca. Não entendia como havia chegado ali, mas uma coisa era clara. Eu estava vivo, mas não intacto. Ao meu redor, o silêncio ainda parecia um personagem ativo, pesado, carregado de um presságio. Cada som parecia amplificado, o tic-tac insistente de um relógio, o rende distante do assoalho, até o som abafado do meu próprio respirar. O medo que antes sentirá no carro parecia se transformar em algo mais profundo, uma sombra que grudava na pele. Fui tomado por uma inquietação insuportável. As imagens daquela noite dançavam na minha mente como vultos. O homem de olhos negros, a ampola derramada, o vidro estilhaçado e o toque do sino que pareceu afastar o perigo. Mas por quanto tempo? Levantei-me com esforço. Cada movimento parecia custar o dobro. Ao sair do quarto, encontrei a casa vazia, empoeirada, com móveis antigos cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas adormecidos. Na sala, um rádio antigo chiava em estática, como se alguém tentasse se comunicar de outra dimensão. O som do sino da igreja ecoava suavemente, repetido e sobreposto, um lembrete constante do limite tênue entre o que é real e o que é assombração. Sentei-me perto da janela, observando a rua deserta. Um frio cortante invadiu o ambiente, como se uma presença invisível estivesse ali, observando, esperando. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem sem remetente, apenas um texto simples. Não pense que a noite acabou. Ela apenas mudou de rosto. Meu coração acelerou. Tentei ligar para a polícia, mas a linha estava muda. O silêncio, mais uma vez, se fez presente e esmagador. Saí para a rua, ainda sentindo o cheiro metálico da ampola no ar, tentando encontrar algo familiar. Enquanto caminhava, a cidade parecia diferente. Sombras se alongavam em ângulos estranhos. Ruas que eu jurava conhecer agora me confundiam, como se fossem labirintos em mutação. Ao passar perto da igreja, o sino soou novamente, desta vez 5 vezes, um aviso urgente. Olhei para cima e vi uma figura recortada na porta da igreja, o homem do terno preto. Seus olhos negros brilhavam como 2 brasas, e ele sorria com os dentes afiados à luz do amanhecer. Antes que eu pudesse reagir, ele desapareceu. A sensação de perseguição voltava com força total. O medo crescia como uma sombra que se alastrava, e eu sabia que não estava mais apenas lutando pela minha vida, mas pela minha sanidade. As horas seguintes foram um borrão entre medo e exaustão. Tentei me esconder, mas a cidade parecia ter se tornado um labirinto sem saída. Cada rua, cada esquina, parecia se distorcer e me prender em um ciclo interminável de escuridão e silêncio. Os passos ecoavam atrás de mim, mas quando olhava, não havia ninguém. Apenas sombras que se moviam de forma errática, desafiando a lógica e a sanidade. O frio não era apenas do vento, era uma presença gelada que se infiltrava na pele, congelando até os ossos. Naquele momento, percebi que o homem do terno preto não era apenas um passageiro. Ele era a personificação da noite, da fome, do medo que consome as almas perdidas. Eu sentia sua presença próxima, invisível, como se respirasse em meu pescoço. Em um dos becos, encontrei um espelho quebrado pendurado torto na parede. Ao olhar,
Não vi meu reflexo, vi um vazio, um buraco negro onde meus olhos deveriam estar. Foi quando ouvi um sussurro atrás de mim. Você não pode fugir do que já faz parte de você. Meu coração disparou. Virei-me rapidamente, mas a rua estava vazia. Apenas o vento levava folhas secas, que pareciam dançar em círculos. Segui em frente, cada passo mais lento, com a sensação de que o tempo havia perdido seu curso natural. As luzes dos postes começaram a piscar, lançando sombras longas e distorcidas. De repente, uma figura surgiu na minha frente, alta, magra, com olhos tão negros que pareciam sugar toda a luz ao redor. Sua boca se abriu num sorriso sinistro, revelando dentes afiados como navalhas. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. O pânico apertava minha garganta, quase me sufocando. A criatura se aproximou, e eu senti o bafo gelado de sua respiração, um odor de morte e decadência. Mas então, ouvi novamente o sino da igreja, soando alto e claro, cortando a escuridão. A figura recuou, gritando um som gutural e inumano antes de desaparecer em uma nuvem de fumaça negra. Eu caí no chão, tremendo, tentando recuperar o fôlego e a sanidade. Sabia que aquela noite estava longe de terminar e que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Ainda caído no chão frio da rua, meus olhos buscavam qualquer sinal de vida naquele pesadelo silencioso. A escuridão parecia viva, pulsando ao meu redor, engolindo cada som, cada sombra. A cidade agora estava completamente mudada, como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo, transportando-me para uma realidade distorcida e esquecida. Enquanto me levantava, ouvi ao longe um som fraco, o bater lento de uma porta de madeira antiga, rangendo ao vento. O som parecia me chamar, me puxar para dentro de um beco estreito e úmido, onde paredes cobertas de musgo e grafites desbotados criavam um cenário opressor. Caminhei lentamente, cada passo reverberando nas pedras irregulares do chão. Meu coração batia acelerado, enquanto sentia o peso de olhos invisíveis me observando, me julgando. Cheguei a uma porta entreaberta, antiga e coberta de ferrugem. Por uma fresta, uma luz bruxuleante escapava, lançando sombras dançantes nas paredes próximas. Com a mão trêmula, empurrei a porta e entrei. O interior era um antigo escritório esquecido, repleto de papéis amarelados, livros empoeirados, uma cadeira de couro rasgada. No centro, uma mesa de madeira gasta com um único objeto, um velho rádio ligado, emitindo um chiado constante e palavras fragmentadas. De repente, a voz de Caleb ecoou pelo quarto, fraca e desesperada. Eles estão chegando. Não há mais tempo. Senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. As paredes pareciam se fechar. O ar ficou denso e pesado, quase sufocante. Um sussurro começou a preencher o ambiente, palavras indecifráveis que pareciam vir de todos os cantos, envolvendo-me numa teia invisível. Olhei para o rádio, que de repente estalou em um grito agudo, fazendo meus ouvidos doerem. A porta se fechou com um estrondo atrás de mim. Eu estava preso. No silêncio que se seguiu, ouvi o som mais aterrorizante de todos, o som de um coração batendo lentamente, ecoando dentro de mim. Sabia que estava apenas começando a enfrentar o verdadeiro horror daquela noite. O coração que batia dentro de mim não era mais meu. Eu sabia. O som não vinha do peito, mas das paredes, do teto, do chão. Como se a própria sala estivesse viva, pulsando, respirando junto com o medo. Meu medo. Tentei abrir a porta. Tranqueada. A maçaneta fria queimava a palma da mão como metal aquecido ao avesso. De repente, o rádio voltou à vida, sua estática se transformando em uma voz suave e grave. Toda noite precisa de um vigia, alguém para testemunhar o fim e o recomeço. Me afastei instintivamente, tropeçando em um monte de papéis amarelados. Quando olhei para eles, percebi algo estranho. Meu nome estava escrito em todos. Relatórios, bilhetes, registros, todos com datas antigas, como se eu sempre tivesse estado ali, como se minha existência fosse parte daquele lugar há muito mais tempo do que minha memória conseguia alcançar. Folheei um deles com mãos trêmulas. Asterisco entrada. Caleb, designado para a ronda noturna. Status, ausente. Substituto necessário. Asterisco, meu sangue gelou. Caleb não era apenas um passageiro. Ele era o anterior, o substituído. O próximo poderia ser eu. Um barulho de passos começou a se aproximar do lado de fora.
Não eram normais. Eram secos, irregulares, como ossos sendo arrastados. O chiado do rádio foi se transformando em uma espécie de canto ritualístico, uma melodia que parecia mexer com as entranhas do mundo. A janela atrás de mim começou a embaçar com uma respiração invisível. Letras surgiram, como escritas por dentro do vidro: aceite ou desapareça. A luz da sala vacilou. As sombras começaram a se contorcer, tomando forma. Braços saíam das paredes. Rostos sem olhos surgiam entre as rachaduras da madeira. Eles sussurravam todos ao mesmo tempo, uma língua antiga, gutural, que me fazia sangrar pelos ouvidos. Eu gritei. Um grito mudo. A cadeira no centro da sala virou-se sozinha para mim. Nela, uma figura me esperava. Pele translúcida, mãos cadavéricas e um relógio de bolso aberto, marcando sempre 3h33. A noite precisa continuar. Ela precisa de olhos. Disse, calmamente. De repente, tudo parou. A luz sumiu. O som desapareceu. E então, tudo se acendeu novamente. Eu estava sentado na cadeira. O rádio estava em silêncio. A porta, agora aberta, dava para a rua. Mas algo dentro de mim havia mudado. Algo estava faltando. Quando toquei o rosto, meus dedos sentiram frio. Um frio que não vinha de fora, mas de dentro. Fui até o espelho quebrado do corredor e não me reconheci. Meus olhos, negros. Meus lábios, pálidos. Minha pele, morta. O rádio chiou pela última vez. Antes de se apagar, murmurou. Turno iniciado. Desde aquela noite, passo todas as madrugadas dirigindo. Passageiros entram e saem do meu carro, sem saberem que cruzaram para o outro lado. Alguns voltam, outros não. E quando o sino toca, sei que é hora de mais uma coleta. Porque agora eu sou vigia da noite. E você está pronto para a sua corrida? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!